tarde. Eu sou a Silvia, né, uma das autoras desse trabalho, né, que eu vou falar sobre atividade com gráficos matemáticos para alunos autistas no ensino básico. E a primeira autora é Maria Clara de Oliveira Zapparoli, da Faculdade Guilherme Zimbala, no Brasil, né? E ela foi aluna do ensino médio na época que nós fizemos esse trabalho e de iniciação científica. Lá no Brasil nós temos uma bolsa de iniciação científica tanto para os graduandos quanto para alunos de ensino médio também, né? Então ela foi uma orientanda minha do ensino médio, né? Que ela atuou dentro de uma escola estadual no ensino médio, onde teve o acompanhamento de uma professora lá na escola e o meu acompanhamento como orientadora na universidade, em que ela acompanhou uma colega de classe dela que era autista, né? E nesse acompanhamento nós conseguimos fazer um trabalho, né, mais de perto com essa aluna, certo? Então, o cenário atual que apesar da crescente debate sobre inclusão, né, ainda falta muitas reflexões, né, principalmente na área de matemática, onde o conteúdo é abstrato, né, então para os alunos autistas é mais difícil. Então, nesse contexto, né, a maioria dos professores demonstram desconhecimento ou é limitado esse conhecimento, né? E nós vemos que esses alunos são atendidos no AEE, Atendimento Educacional Especializado. Eles vão para o AEE e tem um atendimento fora da sala de aula. Então, quer dizer que não está acontecendo realmente uma inclusão dentro da sala de aula. O AEE é uma forma de complementar as atividades que são regulares em sala de aula, né? Então, dentro desse contexto, o objetivo desse trabalho foi de analisar os desafios específicos enfrentados por estudantes com TEA na disciplina de matemática, considerando suas características individuais e necessidades de aprendizagem. E os objetivos específicos foram desenvolver e implementar estratégias pedagógicas que promovam a inclusão escolar durante o aprendizado de conteúdos matemáticos. O outro objetivo específico foi documentar e divulgar práticas bem-sucedidas que possam inspirar outros educadores e criar ambientes de aprendizagem mais acessíveis e eficazes. Então, eu vou contextualizar aqui o que é o TEA, né? Quais são as condições neurológicas que são complexas, né, para a pessoa que tem o TEA, né? Então, é um desarranjo neurológico caracterizado pelo desenvolvimento atípico, identificado principalmente pelo comprometimento das interações sociais e comunicativas. Os sinais podem ser observados desde os primeiros meses de vida, com diagnósticos mais precisos, geralmente após os 2 anos de idade. É fundamental compreender que não existe um exame específico do TEA. O diagnóstico é estabelecido através de diversas avaliações específicas que analisam o comportamento, desenvolvimento e interações das crianças ao longo do tempo. Lá no estado em que eu vivo, em que nós fizemos essa atividade, o diagnóstico não é feito pelo professor, é claro, né? Então, assim que identificado o aluno que tem o TEA, ele é encaminhado
para a Fundação Catarinense de Educação Especial, onde lá tem vários polos, né? Tem os polos de surdez, de cegos, de altas habilidades, e um deles é de autistas, e lá existem os profissionais adequados que fazem essa identificação. Os níveis de gravidade do TEA, eles são classificados em 3 níveis, de acordo com o DSM, né, 5. Existe já o DSM TR, que é o mais atual, mas na época nós utilizamos o que havia, né, que é de 2014. Existem 3 níveis, né? O nível 1, que é o leve, o 2, que é o moderado, e o terceiro nível, que é o severo, né? Mas, o que acontece? Uma das minhas alunas, que é doutoranda, já está fazendo doutorado, que tem o TEA, ela falou assim: professora, eu sou diagnosticada com nível leve, mas o que acontece? No mesmo dia, eu posso passar pelos 3 níveis, né? Isso que acontece com eles. Eles são identificados por um desses níveis, né, em que existe aqui o leve, né, que requer um apoio mínimo, né, apresenta menos interesse ou dificuldade de iniciar conversa, mas que depois consegue realizar essa comunicação, né, consegue falar frases completas, mas as tentativas de amizade podem parecer estranhas ou ser mal sucedidas, necessitando de suporte. Mas só que o que acontece? Ela foi identificada nesse nível, mas só que passa o tempo, ela está num ambiente que causa muito estresse, né? O que ela vai passar? Ela vai passar pelo moderado, ela pode chegar até o nível severo em determinadas situações do dia, né? Então, quer dizer que esses níveis aqui, ele identifica, mas não é restrito, né, para um único nível, para uma única pessoa. Dependendo da pessoa, pode passar por todos os níveis, né? Então, o TEA no ambiente escolar, né, segundo Weisman, Pezzini e Zanon, a desinformação e a falta de adaptação plano pedagógico prejudica o desenvolvimento integral do aluno, criando uma discrepância significativa na aprendizagem, né? Então, esse foi os desafios enfrentados, né, que são enfrentados nas instituições atualmente, né, quando se tem um aluno com TEA em sala de aula, em que é necessário criar estratégias adequadas para que o aluno possa acompanhar a aula de matemática, né? Então, a metodologia de pesquisa foi uma metodologia qualitativa, né? Primeiro nós iniciamos com uma análise bibliográfica, passamos por uma criação do plano de aula, né? A partir de um questionário que foi aplicado com a professora do AEE, com a professora que acompanha o aluno com TEA, né? A partir desse questionário foi desenvolvido um plano de aula que foi aplicado depois desse plano de aula com a aluna autista na sala do AEE. Foi de forma separada porque era uma atividade ainda em que a pesquisadora, né, de iniciação científica aqui do ensino médio estava iniciando, era a primeira vez dela, então ela primeiro fez essa atividade no AEE, né, mas que possivelmente poderia ser aplicada em sala de aula após a certificação, né, a validação dessa atividade. Estava sendo a primeira vez que estava sendo aplicada. E depois foi feita uma análise qualitativa aqui dessa atividade. Na revisão bibliográfica, nós encontramos esses 4 artigos, tá, em que fala principalmente sobre
sobre o material didático, a aprendizagem com o aluno, né? As práticas docentes para se desenvolver e recursos tecnológicos. Bom, foi pesquisado na plataforma CAPES, né? Direcionou a busca no sentido dos últimos anos, dos trabalhos mais recentes que haviam e que faziam parte do escopo do trabalho, que era para poder direcionar e contribuir essa análise bibliográfica para a criação do plano de aula, certo? Então, por isso que foram encontrados esses 4 trabalhos, selecionados esses 4. Então, a análise da literatura, o que nós conseguimos aqui encontrar dessa análise da literatura foi que não existe um método padrão para trabalhar com os alunos, né? A adaptação individual, né, é necessária e constante por práticas pedagógicas que se encaixem na necessidade específica de cada aluno. O papel da família é importante e o que mais? A formação do professor, né, que não possui informação ainda. Para ter uma ideia, o currículo da universidade onde trabalho, que é de Santa Catarina, a Universidade Estadual de Santa Catarina, não tem nenhuma disciplina sobre inclusão. Então, quer dizer que os professores que estavam sendo formados até o momento, nesse último currículo, porque vai se iniciar um novo currículo em 2026, que já vai começar a ter a disciplina de inclusão, mas até agora não tinha, né? Então, quer dizer que os professores estavam sendo formados sem esse conhecimento de como se trabalhar com alunos, né, com necessidades educacionais especiais, de inclusão, tá certo? E dentro dessa análise, a tecnologia é muito importante de estar sendo usada como uma ferramenta para se trabalhar com os alunos de inclusão, certo? Bom, o perfil dos participantes, então, é do 3º ano do ensino médio, apesar do nível de ensino ser mais baixo, por causa da idade dela, ela não poderia, da aluna com transtorno, né, com TEA, ela não poderia ficar numa série inferior, né? Então ela já estava no 3º ano, mas temos que aplicar de acordo com o nível dela as atividades, tá certo? Vocês vão ver daqui a pouco quais são essas atividades. Numa escola estadual de Joinville, a classificação dela é de nível 1, como eu já falei, né? Pode passar por vários níveis. Elas têm dificuldade de leitura e a comunicação dela é truncada e interações sociais que são esporádicas. As necessidades, então, foram identificadas através do questionário que eu comentei com vocês, né? São enunciados cursos de objetivos, né, que precisa para as atividades matemáticas dela, maior visualização com figuras lúdicas, esquemas interpretativos, acompanhamento durante as atividades, reforço positivo constante, ou seja, sempre motivar, né, dando feedback positivo para ela, para que ela possa continuar, e tempo adequado no processo, sempre no tempo do aluno, né, fazer as atividades. O plano da aula, o tema central é a construção de gráficos e tabelas matemáticas, né? O objetivo era de capacitar o estudante a diferenciar tabelas e gráficos, né? A duração foi de 45 minutos, atividades foram impressas e as questões foram 5 questões progressivas, de 3 níveis. Vou passar pelos 3 níveis aqui. Primeira fase aqui da atividade, como vocês podem ver, é dada de forma de figura, né, com quadros que ela tinha que transformar em uma tabela, com figuras também, através de pinturas, tá certo? Essa foi a segunda fase, foi a interpretação guiada ao contrário. Então, como a gente trabalha com registros e representações figurais, a gente trabalhou tanto para o figural, do gráfico para o gráfico e ao contrário, do gráfico para o figural e vice-versa, tá? Então,
Então aqui eu já trabalhava com o gráfico de barras, de colunas, né? E foi pedido para colocar em forma de tabela, ao contrário do anterior. Foi colocado algumas questões para ela responder também, tá certo? Durante a realização das atividades. E no final, a última fase das atividades é a fase de abstração, né? Progressiva. Então aí já na última atividade já foi dado um gráfico, né? Já não é mais de forma lúdica para ela poder confrontar, né, o que ela já tinha visto nas fases anteriores da atividade com essa última aí para formalizar o conteúdo de forma abstrata, certo? E aqui são os resultados. Ela teve 100% nas atividades lúdicas de acerto. Aqui a compreensão dela conceitual foi de 85% e já para finalizar, na fase abstrata, né, de abstração da matemática, foi diminuindo um pouco, mas foi satisfatória o resultado das atividades, né? Então a gente teve um desempenho aqui positivo, né, considerando a forma de abstração acima de 70% que chegou no final, né? Os desafios identificados, qual que foram? Que quando tinha ausência de figura representativa, aumentou significativamente o nível de desafio pela estudante, né? Mas mesmo assim ela conseguiu responder, tá certo? Na análise global, né, o resultado foi positivo, apesar dos desafios pontuais, a estudante conseguiu compreender os diferentes tipos de gráficos e suas aplicações práticas no plano de aula. Ele atingiu seus objetivos. A progressão observada, a transição gradual do concreto para o abstrato, permitiu que o estudante desenvolvesse confiança e habilidade de interpretação. Algumas vezes, ela, na hora das questões, ela sempre pediu uma ajuda para a aplicadora, que no caso é a estudante de iniciação científica, né? Então ela sempre pedia a confirmação, tá certo isso. Então quer dizer que a gente percebia que para ela o nível do feedback era necessário ainda, né? Sempre de forma a motivar sempre para que ela realizasse a sequência das atividades. Então esse foi um ponto importante para que ela progredisse nas atividades dela, essa forma afetiva, certo? A importância do acompanhamento, então, como eu já falei, né, com suporte é de extrema importância. Então, as conclusões e recomendações é a necessidade de adaptação individual, mesmo que ela esteja em sala de aula, a gente sabe que essas adaptações a gente pode levar para outros alunos, que vai ajudar outros alunos também, apesar que no caso dela, o nível que ela estava da matemática é menor que os demais, então aí estava complementando, então ela precisava realizar essa complementação no AE para dar sequência no ensino regular. Tá? O ambiente tem que ser acolhedor, né? Como foi visto, né, durante a aplicação da atividade, essa necessidade de estar sempre dando a resposta, não dando a resposta para a aluna, né, mas dando feedback e orientações para ela, né? A integração tecnológica não houve nesse caso, mas é recomendado, como nós vimos nas análises bibliográficas, né? Então, por isso nós pretendemos continuar com essa pesquisa e fazer outras atividades que envolvam a tecnologia também, tá certo? Então, essa é uma das recomendações que a gente encontrou na bibliografia. As contribuições das práticas, né? Uma progressão gradual é importante, a verificação constante de criar momentos valiosos de reforço,
o tempo adequado, respeitando o ritmo sempre, né? Dentro dos 45 minutos, para ela deu, dentro dos 45 minutos, mas se precisasse, nós estaríamos aplicando em outros momentos com ela. Então tem que respeitar esse tempo também, né? Múltiplas representações, né? A gente partiu não só do lúdico com figuras, de formas figurais, mas de forma numérica, gráfica, né? E utilizando gráfico, utilizando tabelas, isso é importante também. Colaboração multidisciplinar, no caso aqui, nós tivemos a cooperação da professora da sala de aula regular para saber qual que era o nível de desenvolvimento dela, quais as necessidades que ela tinha, quais era o comprometimento que ela tinha de comunicação, até que ponto poderia se comunicar, né? Então, houve também essa colaboração da professora do AE também, que ela nos auxiliou com as atividades. A pesquisadora, que é também aluna do ensino médio, falou, isso vai dar certo? Não, então teve essa colaboração também, do que eles conseguiram já trabalhar algumas vezes, né? E que poderiam estar utilizando novamente. Essa foi uma das colaborações também dos professores do AE. Então nós temos aqui, né, que a inclusão acontece quando planejamos o ambiente e as metodologias às necessidades do estudante, não quando esperamos que o estudante seja adaptado, né? Então a inclusão não é que o estudante tem que se adaptar ao lugar, é ao contrário, né? A sala de aula, o contexto, a instituição tem que se adaptar ao estudante, né? Tem que fazer o seu planejamento, né, e mudanças necessárias para que o estudante possa ser realmente incluído. As principais considerações aqui, né, essa pesquisa demonstrou que com planejamento adequado, materiais adequados e acompanhamento especializado, o estudante pode desenvolver competências matemáticas significativas. O sucesso depende da disposição do educador em compreender as particularidades de cada aluno e criar estratégia. As perspectivas futuras, né, que nós vimos aqui, a necessidade de trabalhar com as tecnologias, né, continuamos, a necessidade de mais pesquisa, formação docente também, que nós vimos lá no levantamento bibliográfico, né, e o compartilhamento de experiências bem-sucedidas, a inclusão efetiva da matemática e outras disciplinas exige compromisso institucional, recursos adequados, acima de tudo, e vontade de transformar a educação em um espaço verdadeiramente acessível para todos. Aqui são as bibliografias utilizadas. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigada.